O que você faria se descobrisse que a pessoa que você pagou para cuidar da sua mãe está usando o maior medo dela como arma de tortura? Maurício era um homem organizado, engenheiro civil, 42 anos, 3 obras grandes tocando ao mesmo tempo em Campinas. Acordava às 5 da manhã, planejava cada minuto do dia, resolvia problemas com eficiência. Mas naquela sexta-feira de setembro, quando ele chegou em casa 2 horas mais cedo e ouviu um papagaio imitando a voz da cuidadora dizendo: "Fica quieta aí no escuro, velha inútil", toda a organização dele desmoronou, porque ele descobriu que durante 4 meses, enquanto ele confiava cegamente nos relatórios perfeitos de Andréia, sua mãe estava sendo trancada num quarto escuro por horas, tremendo de pavor, implorando por piedade para paredes vazias. Fique comigo até o final, porque o que esse filho descobriu quando finalmente prestou atenção não foi apenas negligência. Foi crueldade calculada, sistemática, psicológica. E a forma como ele desmontou essa farsa vai te fazer repensar tudo sobre confiar sem verificar. Agora me diga nos comentários: você realmente conhece quem cuida das pessoas que você ama quando você não está olhando? Dona Yara acordava todos os dias às 6 da manhã. Não porque o corpo pedisse, mas porque o medo não a deixava dormir até mais tarde. Eram 6 meses desde o AVC. 6 meses desde que o lado esquerdo do corpo tinha ficado mais fraco, desde que as palavras às vezes se embaralhavam na boca, desde que ela tinha deixado de ser independente. A casa ficava na Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, bairro tradicional de São Paulo. Era uma casa grande demais para uma pessoa só. 3 quartos, sala ampla com pé direito alto, cozinha espaçosa com azulejos brancos originais dos anos 70, quintal com jardim onde ficava o viveiro de louro, o papagaio verdadeiro que ela tinha ganhado do marido 42 anos atrás. O quarto dela ficava no fundo da casa. Janelas grandes que davam para o jardim, cortinas de linho bege que ela mesma tinha costurado décadas atrás, cama de casal com colcha florida. Na parede, fotografias emolduradas. O casamento com seu Ademir em 1975, Maurício bebê no colo dela, a formatura do filho em engenharia, seu Ademir segurando o louro pela primeira vez. Dona Yara tinha 73 anos, mas parecia ter mais. Não pela aparência, porque ela se mantinha bem. Cabelos brancos cortados curtos, rosto de traços delicados, mãos de quem passou a vida segurando giz e apagador. Era professora aposentada de português. Tinha dado aula durante 35 anos na escola estadual do bairro. O que denunciava a idade era o olhar. Aquele brilho que ela tinha quando corrigia redações, quando declamava poesia para os alunos, quando ria das piadas do marido, tinha se apagado. Primeiro, aos poucos, quando seu Ademir morreu num acidente de trânsito há 8 anos. Caminhão desgovernado na Marginal Tietê, morte instantânea. Ela tinha ficado viúva aos 65, sozinha naquela casa grande, com apenas louro como companhia constante e as visitas semanais do filho. Depois, de uma vez só, quando o AVC aconteceu. Foi numa manhã de março. Ela estava regando as plantas do quintal quando sentiu a tontura, o formigamento no braço esquerdo, a confusão mental. Conseguiu gritar por socorro. A vizinha, Dona Carmen, ouviu e chamou a ambulância. Maurício recebeu a ligação do hospital enquanto estava numa reunião. Largou tudo, pegou o carro, dirigiu de Campinas para São Paulo em desespero. Quando chegou na UTI e viu a mãe naquela cama, com soro no braço, oxigênio no nariz, metade do rosto levemente caída, ele sentiu o mundo desabar. Ela estava acordada, tentando falar, mas as palavras saíam tortas. Filho... Mãe, eu tô aqui. Eu tive medo. Eu sei, mãe, mas agora tá tudo bem. Os médicos vão cuidar da senhora.
O médico neurologista foi direto. AVC isquêmico, comprometimento motor no lado esquerdo. Ela ia se recuperar, mas precisaria de fisioterapia, acompanhamento, cuidados constantes nos primeiros meses. Ela mora sozinha? Perguntou o médico. Sim, não pode mais, pelo menos não nos próximos 6 meses. Ela precisa de alguém em tempo integral. Maurício passou a mão no rosto, calculando. Ele morava em Campinas por causa do trabalho. Tinha apartamento lá, vida estabelecida, obras para tocar. Não podia largar tudo, mas também não podia deixar a mãe sozinha. Vou contratar uma cuidadora, disse ele. Recomendo que seja alguém com experiência. Idosos pós-AVC precisam de atenção especial, principalmente nos aspectos emocionais. Depressão é muito comum. Dona Yara ficou 3 semanas internada. Maurício ia e voltava todos os dias. Dormia no sofá da sala da mãe, trabalhava do notebook, resolvia as coisas por telefone. Viu a mãe fazendo fisioterapia, reaprendendo a andar sem arrastar o pé esquerdo, treinando a fala, lutando contra a frustração. Eu não quero ser um peso, filho, ela disse uma noite chorando baixinho. A senhora nunca foi peso, mãe. A senhora me criou sozinha depois que o pai morreu. Passou fome para me alimentar, trabalhou dobrado para pagar minha faculdade. Agora é minha vez de cuidar. Mas você tem sua vida em Campinas, seu trabalho. Vou resolver. Vou contratar alguém bom para ficar com a senhora. Alguém de confiança. E ele tentou. Deus sabe que ele tentou. Colocou anúncio em sites especializados. Recebeu 47 currículos. Selecionou 12 para entrevista. Passou 2 finais de semana inteiros conversando com candidatas na sala da mãe, fazendo perguntas, checando referências, analisando cada detalhe. A primeira era muito nova, 22 anos, sem experiência com idosos pós-AVC. A segunda tinha referências vagas, números de telefone que não atendiam. A terceira parecia competente, mas havia algo nos olhos dela, uma frieza que Maurício não gostou. A quarta chegou atrasada e com desculpa esfarrapada. A quinta confessou que não tinha paciência com gente teimosa, e ele a dispensou na hora. Estava começando a desanimar quando Andréia apareceu. Era a 8ª entrevistada. Chegou pontualmente às 14 horas de um sábado. Terno discreto, pasta executiva, currículo impresso em papel de qualidade. 38 anos, técnica em enfermagem com especialização em geriatria. 8 anos de experiência, 4 referências verificáveis. Maurício ligou para todas. A primeira era uma médica geriatra. Andréia, excelente profissional. Cuidou da minha mãe por 2 anos. Dedicada, atenciosa, sabia exatamente como lidar com as manias de idoso. Minha mãe adorava ela. A segunda referência era um filho de uma paciente. Meu pai tinha Alzheimer. Andréia teve uma paciência que eu nunca vi. Ela ficou com ele até o final. No velório, chorou mais que muito parente. Maurício voltou para a sala onde Andréia esperava. Suas referências são impecáveis, disse ele. Eu levo meu trabalho muito a sério, Maurício. Cuidar de idosos não é apenas técnica, é vocação, é enxergar no paciente a dignidade que ele merece, mesmo quando ele não consegue mais fazer coisas simples sozinho. Ela falava com convicção. Olhos firmes, postura ereta, mãos cruzadas sobre o colo. Pode me contar um pouco sobre o caso da sua mãe? Maurício explicou. O AVC, a recuperação, as sequelas, o medo que Dona Yara tinha desenvolvido de ficar sozinha. E ela tem mais algum medo específico? Perguntou Andréia. Tem. Medo de escuro. Desde criança, ela sempre dorme com uma luz acesa. Diz que se acordar no escuro tem crise de pânico. Andréia anotou tudo num caderninho. Vou respeitar isso. Vou respeitar todas as particularidades dela. Meu trabalho é fazer com que ela se sinta segura, cuidada, respeitada. Maurício apresentou Andréia para a mãe.
Dona Yara estava sentada na poltrona da sala, Louro no viveiro ao lado, bicando sementes. Ela olhou para Andréia com aquele olhar desconfiado que idosos têm quando conhecem pessoas novas. Mãe, essa é a Andréia. Ela vai ficar aqui com a senhora durante a semana, enquanto eu estou em Campinas. Muito prazer, Dona Yara, disse Andréia com um sorriso caloroso, ajoelhando-se ao lado da poltrona para ficar na altura dos olhos da idosa. Eu sei que a senhora deve estar cansada de gente estranha entrando na sua casa, mas eu prometo que vou respeitar seu espaço, sua rotina, seus gostos. Estou aqui para ajudar, não para mandar. Dona Yara apertou a mão dela, ainda desconfiada. Você sabe cozinhar? Sei, e adoro aprender receitas novas. Se a senhora quiser me ensinar os pratos que o Maurício gosta, eu faço questão de aprender. Louro morde estranho. Ele é bravo. Então vou conquistar a amizade dele aos poucos, com paciência. Maurício sentiu um alívio enorme. Finalmente, alguém que parecia entender. Quando você pode começar? Perguntou ele. Segunda-feira, se a senhora aceitar. Dona Yara olhou para o filho. Havia medo nos olhos dela. Medo de ficar sozinha com uma estranha. Mas também havia compreensão. Ela sabia que o filho não podia largar a vida dele. Tudo bem, disse ela baixinho. Maurício pagou um salário acima da média, R$ 4.500, mais vale transporte, vale alimentação, plano de saúde. Andréia teria folga aos finais de semana, quando ele estaria lá. Durante a semana, ela dormiria no quarto de hóspedes, cuidaria da alimentação, medicação, higiene e companhia de Dona Yara. Vou mandar relatórios diários, prometeu Andréia. Fotos, descrição das atividades, como ela se alimentou, se tomou os remédios, como está o humor. Perfeito, disse Maurício. Na segunda-feira ele voltou para Campinas. Deixou a mãe sentada na poltrona, Andréia ao lado preparando o almoço, Louro cantarolando no viveiro. Mãe, qualquer coisa mesmo, a senhora me liga. Tá bom, filho, vai trabalhar tranquilo. Ele saiu daquela casa achando que tinha resolvido o problema, que tinha encontrado a solução perfeita. Que a mãe estaria segura, cuidada, protegida. Ele não sabia que estava entregando a mulher que o criou para uma predadora que tinha aprendido a esconder garras atrás de sorrisos profissionais. A primeira semana foi perfeita, pelo menos era o que os relatórios diziam. Segunda-feira, 8h. Bom dia, Maurício. Dona Yara acordou bem, tomou café da manhã, pão integral com requeijão, mamão, café com leite. Fizemos caminhada leve pela casa, 15 minutos. Ela está animada. Segue foto. A foto mostrava Dona Yara sorrindo, sentada à mesa da cozinha. Segunda-feira, 12h. Almoço, arroz, feijão, frango grelhado, salada. Ela comeu bem, medicação tomada no horário, agora vai descansar um pouco. Segunda-feira, 18h. Tarde tranquila. Dona Yara assistiu TV, conversamos bastante. Ela me contou histórias da época que dava aula. Mulher incrível, jantar em breve. Maurício lia aquilo e respirava aliviado. Mandava mensagem para a mãe à noite. Mãe, como foi o dia? Tudo bem, filho. A Andréia é atenciosa. A senhora está comendo direitinho? Estou. Tomando os remédios? Tô sim. Pode ficar tranquilo. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, relatórios impecáveis. Fotos de Dona Yara sorrindo, comendo, fazendo fisioterapia leve em casa. Andréia parecia um anjo. Na sexta-feira à noite, Maurício voltou para São Paulo. Chegou por volta das 20h. A casa estava limpa, cheirando a comida caseira. Andréia estava na cozinha terminando de lavar a louça do jantar. Boa noite, Maurício. Dona Yara já jantou. Está no quarto descansando. Deixei um prato para você no forno. Obrigado, Andréia. Como foi a semana? Ótima. Ela está se adaptando bem. Fizemos tudo certinho. Medicação em dia, alimentação balanceada. Ela é uma fofa. Maurício foi até o quarto da mãe.
Dona Yara estava deitada, luz do abajur acesa, coberta até o peito. Oi, mãe. Oi, filho. Ela disse com um sorriso cansado. Como a senhora está? Bem. Cansada, mas bem. A Andréia está tratando a senhora direito? Está sim. Mas havia algo no tom de voz dela, uma hesitação mínima. Maurício não percebeu. Estava cansado da semana, da estrada, da obra que tinha dado problema. Então tá bom. Amanhã a gente conversa mais. Descansa. Tá bom, filho. Ele saiu do quarto. Andréia já tinha ido embora. A casa ficou em silêncio. Louro, no viveiro do quintal, repetiu baixinho. Tá bom, filho. Tá bom, filho. O que Maurício não sabia, o que ele não tinha como saber, era que aquela primeira semana tinha sido teatro, performance calculada. Andréia sabia exatamente quando tirar fotos, quando sorrir, quando ser gentil, porque ela tinha aprendido, ao longo de 8 anos cuidando de idosos, que a maioria dos filhos queria apenas uma coisa: tranquilidade, relatórios bonitos. A ilusão de que estavam cumprindo o dever sem precisar estar presente de verdade. E Andréia sabia dar exatamente isso. Mas quando as câmeras metafóricas se apagavam, quando Maurício voltava para Campinas, na segunda-feira de manhã, quando a porta se fechava e ela ficava sozinha com Dona Yara, a máscara caía. E o que ficava embaixo era frio, cruel, calculista. Dona Yara percebeu na segunda-feira. Maurício tinha saído às 6h30. Andréia esperou ele sumir na esquina. Voltou para a cozinha, onde Dona Yara estava tomando café. Bom, agora somos só nós duas de novo, disse Andréia, e o tom de voz era completamente diferente. Sem calor, sem gentileza. Técnico, frio. Hoje você vai tomar banho sozinha. Eu não sou empregada para ficar te lavando. Dona Yara piscou, confusa. Mas eu tenho dificuldade para entrar no box. O médico disse que... O médico não está aqui. Você tem pernas. Usa elas. O coração de Dona Yara acelerou. Andréia, por favor, eu só preciso de ajuda para... Você precisa parar de frescura. Idoso adora fazer frescura para chamar atenção. Dona Yara ficou em silêncio. Aquilo não podia estar acontecendo. Na semana passada, Andréia tinha sido tão gentil. E outra coisa, continuou Andréia, sentando-se à mesa e pegando o celular. Eu vou ficar aqui na cozinha. Se você precisar de mim, grita, mas só se for urgência mesmo. Não fica me chamando por besteira. Dona Yara levantou-se da mesa devagar, segurando na beirada para não perder o equilíbrio. Foi até o banheiro. Tentou entrar no box. O pé esquerdo, ainda fraco, escorregou. Ela se segurou na parede, o coração disparado. Andréia! Chamou. Silêncio. Andréia, por favor! O quê? Gritou a voz da cozinha irritada. Eu preciso de ajuda! Passos pesados. Andréia apareceu na porta do banheiro com cara de poucos amigos. Que foi? Eu não consigo subir sozinha. Andréia revirou os olhos, pegou o braço de Dona Yara com força desnecessária, praticamente arrastou ela para dentro do box. Pronto. Agora se vira e toma banho rápido que eu tenho mais o que fazer. Dona Yara ficou embaixo do chuveiro, tremendo, não de frio, de medo. Aquilo continuou, dia após dia, semana após semana. Andréia descobriu que Dona Yara tinha medo de escuro e começou a usar isso. Se você reclamar de alguma coisa para o Maurício, eu te tranco no quarto escuro e você fica lá o dia inteiro, entendeu? Dona Yara entendeu. Nas sextas-feiras, quando Maurício chegava, Andréia voltava a ser o anjo. Sorrisos, gentileza, relatórios perfeitos. Dona Yara, quer que eu leia para você? Dizia ela na frente do filho. Obrigada, querida, respondia Dona Yara, com a voz embargada pelo medo de contradizer. E Maurício, cansado da semana, confiante nos relatórios, ia dormir tranquilo, achando que tinha feito a escolha certa. Enquanto isso, Louro observava tudo do viveiro e começava a imitar.
Fica quieta, velha. Para de frescura. Você não vai contar nada. Mas ainda era só um papagaio falando. Ainda não era a prova que Maurício precisava para acordar do sono da negligência. Ainda não. A terceira semana foi quando Andréia percebeu que podia ir mais longe. Dona Yara não tinha contado nada para o filho. Toda sexta-feira, quando Maurício perguntava: "Como foi a semana, mãe?", ela respondia: "Tudo bem, filho", com um sorriso trêmulo que ele interpretava como cansaço natural da idade. Andréia testou os limites. Na segunda-feira da terceira semana, depois que Maurício foi embora, ela entrou no quarto de Dona Yara às 7 da manhã. "Levanta, vai tomar café." Dona Yara ainda estava sonolenta. O AVC tinha deixado ela mais lenta pela manhã. Precisava de alguns minutos para o corpo acordar direito. "Só mais um pouquinho, por favor." "Eu não pedi sua opinião. Levanta agora." Dona Yara se levantou com dificuldade. Andréia ficou parada na porta, de braços cruzados, sem oferecer ajuda. Quando a idosa finalmente conseguiu se levantar e caminhar até a cozinha, arrastando levemente o pé esquerdo, Andréia já estava sentada, mexendo no celular. "Seu café tá aí. Toma e lava a louça depois." "Mas você não ia preparar o café?" "Mudança de planos. Você não é inválida. Tem mãos. Usa." Dona Yara comeu pão seco com café requentado do dia anterior. Suas mãos tremiam segurando a xícara, não de fraqueza física, mas de humilhação. Depois do café, tentou lavar a louça. A pia era alta demais, o braço esquerdo ainda fraco. Uma xícara escorregou da mão dela e caiu no chão, estilhaçando. Andréia levantou da mesa como um raio. "Você quebrou minha xícara?" "Não era sua, era minha. Você quebrou porque é descuidada." Dona Yara deu um passo para trás, assustada com o grito. "Me desculpa, eu não quis. Agora você vai aprender a ter mais cuidado." Andréia pegou o braço de Dona Yara com força, arrastou ela até o quarto, empurrou ela para dentro e fechou a porta. "Fica aí dentro até aprender a não quebrar as coisas. Andréia, por favor, não..." Mas a porta já tinha se fechado. Dona Yara ouviu a chave girando na fechadura. O quarto tinha janelas, mas as cortinas estavam fechadas. Pouca luz entrava. Dona Yara tentou abrir a porta, trancada. "Andréia, por favor, me deixa sair." Silêncio. "Eu tenho medo de escuro. Por favor." Do outro lado da porta, Andréia estava encostada na parede, de braços cruzados, sorrindo. "Então para de quebrar minhas coisas." Dona Yara ficou trancada durante 3 horas. 3 horas sentada na cama, no escuro, tremendo, lembrando da infância. 5 anos, trancada no porão da casa da avó como castigo por ter derrubado um copo de leite. O escuro absoluto, o cheiro de mofo, os barulhos que ela imaginava serem ratos, o desespero de gritar e ninguém vir. Aquilo tinha marcado ela para sempre. 68 anos depois, o medo continuava vivo, latejante, irracional. Quando Andréia finalmente abriu a porta, Dona Yara estava encolhida na cama, com o rosto molhado de lágrimas. "Aprendeu a lição?" Dona Yara acenou que sim, sem conseguir falar. "Ótimo! Agora levanta e vai almoçar. E limpa esse rosto antes. Não gosto de gente chorona." Aquilo virou rotina. Qualquer coisa que Andréia considerasse desobediência resultava em horas no quarto escuro. Demorou muito no banheiro? Quarto escuro. Reclamou da comida? Quarto escuro. Não tomou o remédio rápido o suficiente? Quarto escuro. E Dona Yara, aterrorizada, começou a se policiar. Falava o mínimo possível, obedecia todas as ordens, tentava se tornar invisível para não provocar a ira de Andréia. Mas não era só a questão do quarto escuro. Andréia começou a mexer nas coisas. No quarto de Dona Yara tinha uma caixinha de madeira onde ela guardava as joias que o marido tinha dado ao longo dos anos. Não eram peças caras, mas eram valiosas sentimentalmente. O anel de noivado,
os brincos de pérola que ele deu no aniversário de 20 anos de casamento, a corrente de ouro com pingente de coração. Uma semana, Dona Yara abriu a caixinha e percebeu que os brincos de pérola tinham sumido. O coração dela gelou. Andréia, você viu uns brincos que estavam aqui? Brincos? Que brincos? De pérola. Meu marido me deu. Estavam nessa caixinha. Nunca vi. Você deve ter perdido. Idoso perde tudo e depois esquece onde colocou. Mas eu não... Ou então você nunca teve esses brincos e está confundindo as coisas. AVC mexe com a memória, né? Dona Yara ficou em silêncio. Ela sabia que tinha os brincos. Mas Andréia falava com tanta convicção, com tanta frieza, que ela começou a duvidar de si mesma. Talvez eu esteja confundindo mesmo. Pois é, agora para de procurar coisa que não existe e vai descansar. Os brincos nunca mais apareceram. 2 semanas depois, foi a vez da corrente de ouro. Dona Yara nem comentou. Só abriu a caixinha, viu que estava vazia e chorou em silêncio. Andréia estava roubando. Aos poucos, coisas pequenas que um filho ocupado não notaria falta. E se Dona Yara reclamasse, seria apenas confusão mental de idoso, memória fraca pós-AVC, paranoia. Mas Louro via tudo. Do viveiro no quintal, através da janela da cozinha, ele observava. Papagaios são aves extremamente inteligentes. Louro tinha 42 anos. Conhecia Dona Yara desde que era um filhote. Tinha visto ela criar Maurício. Tinha consolado ela quando seu Ademir morreu. Tinha cantarolado ao lado dela nas noites de solidão. E agora estava vendo ela sofrer. Começou a imitar Andréia. Levanta agora! Fica aí dentro! Idoso perde tudo! Dona Yara, quando ouvia Louro repetindo aquelas frases, sentia uma mistura de conforto e desespero. Conforto porque pelo menos alguém estava testemunhando. Desespero porque era apenas um papagaio. Quem ia acreditar? Nas sextas-feiras, o teatro continuava. Maurício chegava cansado da semana. Andréia já tinha preparado tudo. Casa limpa, jantar pronto, Dona Yara sentada na poltrona assistindo TV. Oi, mãe, como foi a semana? Tudo bem, filho? Ele nunca perguntava, tudo bem mesmo? Ou, tem certeza? Aceitava a resposta porque queria acreditar, porque era mais fácil acreditar. Andréia aproveitava a presença dele para dar o show. Dona Yara, quer que eu busque seu chale? Tá esfriando. Obrigada, querida. Maurício sorria, satisfeito. Você cuida muito bem da minha mãe, Andréia. É meu trabalho e meu prazer. No sábado de manhã, enquanto tomavam café juntos, Maurício notou que a mãe estava mais magra. Mãe, a senhora tá comendo direito? Tô sim, filho. Tem certeza? A senhora tá com a roupa meio folgada. Dona Yara olhou rapidamente para Andréia, que estava na cozinha, mas podia ouvir tudo. Andréia ergueu uma sobrancelha, um aviso silencioso. É que eu tô fazendo caminhada, exercício, tô emagrecendo de propósito, para a saúde. Ah, que bom, então. Exercício é importante mesmo. Andréia sorriu da cozinha. A verdade era que Dona Yara estava emagrecendo porque Andréia tinha cortado as porções. Idoso não precisa comer muito, só engorda e fica com problema de saúde, dizia ela enquanto servia meia xícara de arroz e um pedacinho minúsculo de frango. Dona Yara comia aquilo em silêncio, com fome, mas sem coragem de pedir mais. E à noite, quando a fome apertava, ela ia até a cozinha escondida tentar pegar alguma coisa. Mas Andréia tinha trancado os armários com cadeado. É para você não comer besteira de madrugada e passar mal, tinha dito ela. Só se come o que eu autorizo. Maurício não sabia de nada disso. Ele achava que a mãe estava bem cuidada. Achava que Andréia era um presente de Deus. Achava que podia trabalhar tranquilo porque tinha resolvido o problema. No domingo à tarde, antes de voltar para Campinas, ele se despediu da mãe como sempre.
Mãe, se precisar de alguma coisa, me liga. Qualquer coisa. Tá bom, filho? A senhora promete? Dona Yara olhou nos olhos dele. Quis gritar. Quis dizer, me tira daqui, por favor. Eu tenho medo dela. Ela me tranca no escuro. Ela rouba minhas coisas. Ela me deixa com fome. Mas não disse. Porque tinha medo do que Andréia faria na segunda-feira. Porque não queria ser um peso. Porque achava que talvez merecesse aquilo por ser velha, por ser lenta, por ser dependente. Prometo, filho, pode ir tranquilo. Maurício abraçou a mãe e foi embora. Andréia esperou o carro dele sumir na esquina. Entrou na sala, onde Dona Yara ainda estava sentada, enxugando os olhos. Você fez direitinho, não contou nada, isso é bom. Dona Yara não respondeu. Amanhã a gente volta para a rotina, e você vai obedecer tudo o que eu mandar, porque senão... Ela apontou para o quarto. Dona Yara entendeu. Naquela noite, sozinha no quarto com a luz do abajur acesa, Dona Yara rezou. Não pediu vingança, não pediu punição para Andréia, pediu apenas força para aguentar e pediu que alguém de alguma forma percebesse o que estava acontecendo. No quintal, Louro dormia empoleirado, a cabeça enfiada embaixo da asa. Mas antes de dormir, repetiu baixinho, como se estivesse decorando para nunca esquecer. Fica quieta aí no escuro, velha inútil. Você não vai contar nada. Idoso perde tudo. A semana seguinte foi ainda pior. Andréia começou a mexer nos remédios. Dona Yara tomava 5 medicamentos diferentes. Anticoagulante para prevenir novos AVCs, remédio para pressão, para colesterol, para ansiedade e um suplemento vitamínico. Andréia começou a pular doses. Hoje você não precisa tomar esse aqui. Tá tomando remédio demais. Faz mal. Mas o médico disse que... O médico não mora aqui. Eu sei o que é melhor para você. Dona Yara ficava horas deitada com dor de cabeça, tontura, coração acelerado, sintomas da falta da medicação, mas não tinha coragem de reclamar. Andréia também começou a inventar regras absurdas. Você só pode ir ao banheiro 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Se ficar indo toda hora, vou trancar a porta. Dona Yara, que já tinha problemas de bexiga por causa da idade, começou a segurar. Desenvolveu infecção urinária. Sentia dor, ardência, mas não falava nada. As amigas de Dona Yara tentavam ligar. Dona Carmen, a vizinha, tocava a campainha. Andréia atendia com um sorriso largo. Dona Carmen, tudo bem? Vim visitar a Yara. Faz tempo que a gente não conversa. Ah, que pena. Ela está dormindo agora. O médico recomendou bastante repouso, mas eu aviso que a senhora veio. Dona Carmen ia embora. Dona Yara, no quarto, ouvia tudo. Queria gritar, eu tô aqui, me ajuda. Mas a porta estava trancada. Depois que Dona Carmen ia embora, Andréia voltava para o quarto. Viu? Suas amigas vêm aqui e eu protejo você, porque você precisa descansar. E porque se você falar alguma coisa para elas, eu conto para o Maurício que você está ficando senil, que está inventando história, que precisa ser internada numa clínica. Você quer ser internada? Não. Então fica quieta. Foram 4 semanas assim. 28 dias de tortura psicológica sistemática. 28 dias de Dona Yara definhando, emagrecendo, perdendo o brilho dos olhos. Louro continuava imitando, e agora tinha um repertório completo. Imitava a voz de Andréia. Levanta agora. Fica aí dentro. Você não vai contar nada. Idoso perde tudo. Imitava a Dona Yara. Me deixa sair, por favor. Eu tenho medo. Me ajuda. Mas ainda era só um papagaio falando. Maurício nunca estava lá durante a semana para ouvir. E nos finais de semana, Louro ficava quieto, como se soubesse que Andréia estava vigiando. Na 4ª semana, aconteceu algo que poderia ter mudado tudo.
Maurício ligou numa terça-feira, meio-dia, de surpresa. Dona Yara estava trancada no quarto escuro há 2 horas, porque tinha demorado muito para tomar o café da manhã. O celular dela tocou. Estava em cima da cômoda do quarto. Ela conseguiu pegar. Alô? Oi, mãe. Tô ligando só para saber como a senhora tá. A voz dele, a voz do filho. Dona Yara quase desmoronou. Filho. Oi, tá tudo bem? A senhora tá com a voz estranha. Aquele era o momento. Era ali. Ela podia contar, podia dizer, me tira daqui, por favor. Mas a porta do quarto se abriu naquele instante. Andréia entrou, pegou o celular da mão dela. Oi, Maurício. Desculpa, sua mãe estava no banheiro, deixou o celular aqui. Eu atendi para você não ficar preocupado. Ah, tudo bem, como ela tá? Ótima. Hoje a gente fez uma caminhada no quintal. Ela tá cada dia melhor. Que bom. Manda um beijo para ela. Mando sim, tchau. Andréia desligou. Olhou para Dona Yara com um sorriso gelado. Quase, né? Quase você estragou tudo, mas eu tô sempre de olho. Dona Yara chorou o resto da tarde, em silêncio, no escuro, sozinha, e percebeu que estava completamente à mercê daquela mulher, que o filho não ia descobrir, que ninguém ia salvá-la, a menos que alguém testemunhasse, alguém além dela. E no quintal, Louro repetia baixinho, como uma gravação em loop. Fica quieta aí no escuro, velha inútil. Como se estivesse guardando cada palavra, cada tom, cada crueldade, esperando o momento certo para testemunhar. A 5ª semana começou com Maurício tendo uma sensação estranha. Não era nada concreto, nada que ele pudesse apontar e dizer, isso aqui está errado. Era apenas uma inquietação que crescia no peito dele toda vez que desligava o telefone depois de falar com a mãe. A voz dela estava diferente, mais apagada, mais distante. Mãe, a senhora está bem mesmo? Ele perguntava. Tô, filho. Tô sim. Mas o sim vinha rápido demais, automático demais, como se ela tivesse decorado a resposta. Na quarta-feira daquela semana, ele ligou às 15 horas. Andréia atendeu. Oi, Maurício. Dona Yara está descansando agora. Quer que eu acorde ela? Não, deixa ela dormir. Mas ela está dormindo muito, não tá? Toda vez que eu ligo, ela está dormindo. É que o médico recomendou bastante repouso e ela anda cansando fácil, coisa da idade, né? Maurício aceitou a explicação, mas a inquietação continuou. Na quinta-feira tentou ligar de novo. O celular da mãe estava desligado. Ligou para Andréia. O celular da minha mãe está desligado. É? Ah, deve ter acabado a bateria. Eu vou colocar para carregar agora. Quer falar com ela? Ela está aqui do lado. Quero. Houve uma pausa. Barulho de passos. Depois a voz da mãe. Alô? Oi, mãe? Seu celular estava desligado. Deve ter descarregado. A senhora está bem? Parece cansada. Tô bem, filho. Só um pouco cansada mesmo. Tem certeza? Silêncio. Um silêncio longo demais. Mãe? Tenho, filho. Tenho certeza. Mas a voz dela tremia, e pela primeira vez em 5 semanas, Maurício sentiu algo que não era apenas inquietação, era suspeita. Mãe, eu vou chegar mais cedo na sexta, tá bom? Tá bom. Ele desligou, ficou olhando para o celular. Alguma coisa estava errada. Ele não sabia o que, mas estava. Andréia, do outro lado, olhou para Dona Yara com raiva contida. Você quase entregou tudo, sua voz estava trêmula. Me desculpa, Sexta-feira ele vem mais cedo, então você vai ter que fazer um esforço enorme para parecer feliz, entendeu? Dona Yara acenou que sim. Porque se você der qualquer sinal de que algo está errado, eu conto para ele que você está com demência, que está inventando coisas, que precisa ser internada. E aí você vai para uma clínica psiquiátrica longe daqui, longe do seu filho, trancada num quarto com outras pessoas no escuro. Você quer isso?
O pavor nos olhos de Dona Yara era resposta suficiente. Então, na sexta-feira você vai sorrir, vai dizer que está tudo ótimo, vai elogiar meu trabalho e vai convencer seu filho de que ele não precisa se preocupar. Combinado? Combinado! Andréia saiu do quarto batendo a porta. Dona Yara se sentou na cama e começou a chorar. Não era choro de tristeza apenas, era choro de desespero. Ela estava presa, completamente presa, porque mesmo que contasse a verdade, Andréia tinha construído uma narrativa perfeita, relatórios impecáveis, fotos sorrindo, testemunho de vizinhos que ela sempre atendia com gentileza. Quem ia acreditar numa idosa de 73 anos, pós-AVC, contra uma profissional com currículo perfeito? Eu vou parecer louca, sussurrou ela para si mesma. Ele vai achar que eu estou inventando, que eu estou com demência. E vai me internar. O medo de ser internada era maior até que o medo de Andréia, porque se fosse internada, perderia tudo. A casa, Louro, a liberdade, o filho. Então ela tomou uma decisão. Na sexta-feira ia fazer o que Andréia mandou. Ia sorrir, ia fingir, ia proteger o filho da verdade para proteger a si mesma da internação. Mas no quintal, Louro estava inquieto. Papagaios sentem o estresse dos donos. Louro via Dona Yara definhando, via ela chorando e começou a gritar. Ajuda, ajuda! Andréia foi até o quintal. Cala a boca, bicho inútil. Ajuda, ajuda! Ela pegou um pano e cobriu o viveiro, deixando Louro no escuro. Ele ficou em silêncio, mas guardou aquilo, guardou tudo. Sexta-feira chegou. Maurício saiu de Campinas às 14 horas. Trânsito bom. Chegou em São Paulo às 16h30. Mais cedo do que avisou. Estacionou na frente da casa. Antes de abrir o portão, ficou alguns segundos parado, observando. A casa parecia normal. Cortinas abertas, tudo limpo, silencioso. Abriu o portão devagar. Atravessou o pequeno jardim da frente. Colocou a chave na fechadura. Entrou. A sala estava vazia. TV desligada. Nenhum som. Mãe! Chamou. Silêncio. Andréia! Silêncio. Foi até a cozinha. Vazia. Pia com louça lavada. Tudo organizado. Nenhum sinal de vida. Um arrepio subiu pela espinha dele. Aquele silêncio era errado. Pesado demais. Foi até o corredor dos quartos. A porta do quarto da mãe estava fechada. Ele ia abrir quando ouviu. Do quintal. Pelo corredor que dava para os fundos. Uma voz. Não, duas vozes. Uma era de Andréia, a outra... Ele se aproximou devagar. A porta dos fundos estava entreaberta. Ele conseguia ver o quintal através da fresta. Andréia estava no quintal, de costas para a casa, falando ao telefone. O tom era completamente diferente do que ela usava com ele. Era duro, frio, impaciente. Não, eu não posso sair agora. Tô presa aqui com essa velha chata. Ele paga bem, mas tá ficando enjoado ter que aguentar essa chorona toda semana. Não, ele não desconfia de nada. Eu mando os relatórios bonitinhos e ele acredita em tudo. Ontem ela reclamou que estava com fome. Fome! Como se eu fosse cozinheira dela. Deixei ela um tempo no quarto escuro para ela aprender. O sangue de Maurício gelou. Quarto escuro. Velha chata. Chorona. Ele recuou devagar, o coração martelando no peito. Foi até a porta do quarto da mãe. Girou a maçaneta. Trancada. Mãe! Chamou baixinho. Do outro lado, uma voz fraca. Maurício! Mãe, a porta tá trancada. Por que a porta tá trancada? Filho, eu... E então ele ouviu. Do viveiro no quintal, a voz de Louro. Mas não era um canto qualquer. Era a imitação perfeita da voz de Andréia. Fica quieta aí no escuro, velha inútil. Maurício ficou paralisado. Você não vai contar nada. Idoso perde tudo. Para de frescura. Todas na voz de Andréia. Perfeitas, inconfundíveis. Então a voz de Dona Yara, também imitada por Louro.
Me deixa sair, por favor. Eu tenho medo. Me ajuda. Era uma gravação orgânica. Louro tinha testemunhado tudo e estava contando, da única forma que um papagaio sabe contar. Maurício sentiu as pernas fraquejarem, encostou-se na parede, não conseguia respirar direito. Andréia voltou dos fundos, guardando o celular. Viu Maurício parado no corredor e o rosto dela empalideceu. Maurício, você chegou cedo, eu não ouvi você entrar. Ele a olhou, realmente olhou, e pela primeira vez viu além da máscara, viu o pânico nos olhos dela, viu a mentira se desmontando em tempo real. Porque a porta do quarto da minha mãe está trancada. A voz dele saiu baixa, controlada, perigosa. É que ela pediu. Disse que queria descansar sem ser incomodada, então eu tranquei por fora para ninguém entrar e... Trancou por fora? O grito saiu antes que ele pudesse controlar. Por que você trancaria minha mãe dentro do próprio quarto? Eu só estava seguindo o que ela pediu. Abre essa porta, agora. Andréia tirou a chave do bolso do avental com mãos trêmulas, abriu a porta. O quarto estava em penumbra, cortinas fechadas, pouca luz, e sentada na beirada da cama, encolhida, estava Dona Yara. Maurício nunca tinha visto a mãe daquele jeito. Ela tinha emagrecido pelo menos 10 quilos. O rosto estava pálido, olheiras fundas, cabelo despenteado. A roupa grande demais para o corpo que tinha encolhido. E os olhos dela, quando encontraram os dele, estavam vazios. Mãe! Ele entrou no quarto, ajoelhou-se na frente dela, pegou as mãos dela. Estavam geladas. Mãe! O que aconteceu com a senhora? Dona Yara olhou para Andréia, que estava na porta. Olhou de volta para o filho e começou a chorar. Não um choro qualquer. Um choro de quem segurou demais, de quem reprimiu demais, de quem sofreu demais em silêncio. Filho, Fala, mãe. Pode falar, eu tô aqui. Ela me tranca aqui quando você vai embora, me deixa no escuro. Eu tenho tanto medo do escuro, filho. A voz dela quebrou. Maurício sentiu algo se despedaçar dentro dele. Ela rouba minhas coisas. Os brincos que seu pai me deu, a corrente, ela não me deixa comer direito. Não me dá os remédios. Maurício se levantou devagar. Virou-se para Andréia. É verdade? Maurício, sua mãe está confusa. O AVC afetou a memória dela. Ela inventa coisas. Eu tenho todos os relatórios, todas as provas de que cuidei dela direitinho. É verdade? Ele gritou. Do quintal, Louro gritou de volta, imitando a voz de Andréia. Fica quieta aí no escuro, velha inútil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Andréia tentou uma última cartada. Maurício, eu posso explicar. Às vezes é necessário ser firme com idosos. Eles precisam de limites. Seu médico mesmo disse que... Sai da minha casa. O quê? Sai da minha casa agora. Maurício, Se você não sair agora, eu chamo a polícia. E eu vou entrar com processo por maus tratos, por roubo, por tudo que você fez com a minha mãe. Andréia recuou. Sabia que tinha perdido. Sabia que a farsa tinha acabado. Você não tem provas. Maurício apontou para o quintal. Tenho um papagaio que gravou cada palavra sua. Tenho uma mãe de 73 anos que emagreceu 10 quilos em 5 semanas. Tenho vizinhos que vão testemunhar que você não deixava ninguém entrar. Tenho provas suficientes. Andréia pegou a bolsa, passou por ele com passos rápidos, saiu da casa. Na porta, virou-se uma última vez. Ela é uma velha mentirosa. Você vai se arrepender de acreditar nela. Maurício bateu a porta na cara dela. Voltou correndo para o quarto. Dona Yara ainda estava sentada na cama, chorando. Ele a abraçou forte. E pela primeira vez em 5 semanas, ela se permitiu desabar completamente.
Me desculpa, mãe. Me desculpa por não ter percebido. Me desculpa por ter te deixado. Filho, eu pensei que você não ia acreditar em mim. Eu pensei que ia achar que eu estava louca. Nunca. Eu nunca ia achar isso. Eu fui cego, fui negligente. Confiei sem verificar. E quase te perdi por causa disso. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados, chorando juntos. Até que Dona Yara sussurrou. Louro me salvou. Ele guardou tudo. Ele sabia que um dia você ia ouvir. Maurício olhou pela janela para o viveiro. Louro estava empoleirado, a cabeça inclinada, os olhos atentos, fixos nele. Obrigado, Louro, disse ele. Obrigado por proteger minha mãe quando eu não protegi. Louro balançou a cabeça e cantarolou baixinho. Não imitou ninguém dessa vez. Apenas cantou, como se soubesse que a batalha tinha acabado, mas a guerra ainda não. Porque Maurício sabia que mandar Andréia embora não era suficiente. Ele precisava denunciar, precisava garantir que ela nunca mais fizesse isso com ninguém. E precisava reconquistar a confiança da mãe, provar que ele estava ali, que nunca mais ia abandoná-la, que nunca mais ia confiar cegamente em estranhos. Naquela noite, Dona Yara dormiu com a porta aberta, com as luzes acesas, com o filho sentado numa cadeira ao lado da cama, vigiando. E pela primeira vez em 5 semanas, ela dormiu em paz. No sábado de manhã, Maurício acordou antes do sol nascer. Não tinha dormido direito. Passara a noite toda sentado na cadeira ao lado da cama da mãe, observando ela dormir, processando tudo o que tinha descoberto. A culpa era uma pedra no peito dele, pesada, sufocante. Como ele não tinha percebido? Como tinha sido tão cego? Preparou café. Sentou-se à mesa da cozinha com o notebook. Começou a fazer o que deveria ter feito desde o início. Investigar. Abriu os relatórios que Andréia tinha enviado durante as 5 semanas. Todos perfeitos. Fotos de Dona Yara sorrindo. Descrições detalhadas de alimentação balanceada, exercícios, medicação em dia, tudo mentira. Ligou para a médica geriatra que tinha sido referência de Andréia. Bom dia, doutora. Meu nome é Maurício. A senhora deu referência para uma cuidadora chamada Andréia há cerca de 2 meses. Andréia? Sim, lembro. Excelente profissional. Por quê? A senhora pode me contar mais sobre o trabalho dela com sua mãe? Claro. Ela cuidou da minha mãe, Dona Beatriz, por 2 anos. Foi impecável. Minha mãe faleceu de causas naturais. Já estava com 94 anos. Andréia ficou conosco até o final. A senhora chegou a visitar sua mãe durante esses 2 anos? Com frequência? Houve uma pausa. Eu morava em outra cidade. Visitava uma vez por mês. Mas Andréia mandava relatórios diários. Minha mãe sempre dizia que estava tudo bem. Sua mãe falava diretamente com a senhora ou Andréia passava o telefone? Outra pausa, mais longa. Geralmente Andréia passava o telefone. Minha mãe estava sempre descansando quando eu ligava. Maurício, aconteceu alguma coisa? Ele contou tudo. O quarto escuro, o emagrecimento, os roubos, o papagaio testemunhando. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz trêmula da médica. Meu Deus, minha mãe emagreceu muito nos últimos meses. Andréia disse que era perda de apetite natural da idade. Eu acreditei. Eu nunca questionei. Não foi culpa sua. Ela é especialista em enganar. Eu vou denunciar. Vou ao Conselho Regional de Enfermagem hoje mesmo. Maurício desligou. Ligou para a segunda referência. Mesma história. Filho que morava longe, visitava pouco, confiava nos relatórios, nunca questionou. Ligou para a terceira. Quarta. Todas iguais. Andréia tinha um padrão. Escolhia famílias onde os filhos eram ausentes, ocupados, dispostos a delegar a responsabilidade.
Construía uma imagem perfeita nos primeiros dias, depois revelava a crueldade gradualmente, aterrorizando os idosos para que não denunciassem. E funcionava. Funcionava porque filhos queriam acreditar que tinham resolvido o problema, que podiam trabalhar tranquilos, que pagar alguém era o mesmo que estar presente. Maurício pegou o telefone de novo. Dessa vez, ligou para a polícia. Registrou boletim de ocorrência, maus tratos, roubo, cárcere privado. O delegado foi direto. Você tem provas? Tenho o testemunho da minha mãe. Tenho um papagaio que imitou as falas da agressora. Tenho fotos do emagrecimento dela. Tenho a chave que ela usava para trancar o quarto. Tenho vizinhos que vão testemunhar que ela não permitia visitas. Papagaio não serve como prova em tribunal, mas serve como indício, e combinado com todo o resto é suficiente. O delegado concordou. Abriu inquérito. Maurício voltou para casa. Dona Yara estava acordada, sentada na poltrona da sala. Louro, no viveiro ao lado, cantarolando baixinho. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Ele sentou-se ao lado dela. Pegou a mão dela. Mãe, eu preciso pedir perdão. Filho, você não... Preciso. Eu confiei numa estranha mais do que confiei na senhora. Aceitei relatórios de computador como verdade e ignorei o tom da sua voz. Priorizei meu trabalho, minha comodidade, minha tranquilidade. E deixei a senhora sofrer sozinha. Dona Yara apertou a mão dele. Você não sabia. Ela era muito boa em fingir. Mas eu deveria ter desconfiado. Deveria ter vindo mais vezes durante a semana. Deveria ter prestado atenção quando a senhora emagreceu, quando a voz ficou diferente, quando começou a dormir demais. Filho, eu também escondi. Eu tinha medo de que você achasse que eu estava ficando louca. Tinha medo de ser internada. Maurício sentiu o peito apertar. A senhora nunca, nunca vai ser internada contra sua vontade. E nunca mais vai ficar sozinha com ninguém que eu não conheço profundamente. Nunca mais. E seu trabalho em Campinas? Vou dar um jeito. Vou trabalhar remoto algumas vezes. Vou vir mais durante a semana. Vou contratar alguém que fique apenas algumas horas por dia, enquanto eu estou aqui supervisionando. Vou fazer diferente. Dona Yara começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era choro de desespero. Era alívio. Eu tive tanto medo, filho. Tanto medo do escuro. Tanto medo de ficar sozinha. Tanto medo de que você nunca descobrisse. Mas Louro contou, Louro te salvou. Os dois olharam para o viveiro. Louro estava parado no poleiro, observando eles com os olhos atentos. Louro, chamou Dona Yara com voz mansa. Vem cá, meu amigo. Maurício abriu o viveiro. Louro saiu, caminhou até a poltrona, subiu no ombro de Dona Yara. Ela acariciou as penas verdes dele. Obrigada por ter me protegido, por ter guardado tudo, por ter contado quando eu não consegui. Louro encostou o bico na bochecha dela, um gesto de carinho que papagaios reservam apenas para quem amam. E repetiu, dessa vez com a voz de seu Ademir, o marido falecido. Eu te amo, Yara. Dona Yara congelou. Maurício também. Louro não imitava a voz do pai há anos, desde que ele tinha morrido, 8 anos atrás. Mas tinha guardado aquela frase. E escolhera aquele momento para repetir. Dona Yara abraçou Louro e chorou. Chorou pela dor das últimas semanas. Chorou pelo alívio de ter sido salva. Chorou pela saudade do marido. Chorou porque, mesmo depois de tudo, ainda havia amor. As semanas seguintes foram de reconstrução. Maurício contratou uma nova cuidadora. Mas dessa vez fez diferente. Entrevistou pessoalmente durante 2 semanas. Pediu para a candidata passar um dia inteiro na casa, sendo observada. Conversou com as referências pessoalmente, não apenas por telefone. Checou antecedentes criminais e escolheu Dona Marta.
58 anos, enfermeira aposentada, viúva, que cuidava de idosos porque gostava, não porque precisava do dinheiro. Uma mulher gentil, paciente, que tratou Dona Yara com dignidade desde o primeiro dia. Dona Yara, eu vou ficar aqui de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Vou preparar as refeições, ajudar com os remédios, fazer companhia. Mas essa é a sua casa. Você manda. Eu só ajudo. Tá combinado? Dona Yara sorriu. Um sorriso verdadeiro. Combinado. Maurício também fez mudanças. Renegociou contratos em Campinas. Passou a trabalhar 3 dias presencialmente, 2 dias remotos de São Paulo. Toda terça e quinta estava lá. Almoçava com a mãe. Conversava. Realmente conversava. Perguntava como a senhora tá. E esperava a resposta verdadeira. Dona Yara começou a se recuperar. Voltou a comer direito. Ganhou peso. As cores voltaram ao rosto. O brilho nos olhos ressurgiu aos poucos. Voltou a cuidar do jardim, com Dona Marta ajudando. Voltou a receber as amigas para o café da tarde. Dona Carmen, a vizinha, apareceu numa quinta-feira. Quando viu Dona Yara, abraçou ela forte. Minha amiga, eu sabia que tinha algo errado. Aquela mulher nunca me deixava entrar. Ela me trancava, Carmen. Me deixava no escuro. Graças a Deus você está livre agora. Maurício investigou mais sobre Andréia. Descobriu que ela tinha feito isso com pelo menos 6 famílias nos últimos 8 anos. Sempre o mesmo padrão. Sempre famílias com filhos ausentes. Sempre idosos vulneráveis. Entrou com processo civil e criminal. Outros filhos, ao saberem da denúncia, também se manifestaram. Viraram um grupo, 7 famílias, 7 idosos que tinham sofrido. O caso ganhou a imprensa. Cuidadora acusada de maus tratos sistematizados contra idosos. Andréia foi indiciada. Perdeu o registro profissional. Respondia a múltiplos processos. Mas mais importante que a punição dela foi a conversa que aquilo gerou. Maurício foi chamado para dar entrevista numa rádio local. Aceitou porque queria alertar outras famílias. Eu confiei cegamente, disse ele ao microfone. Achei que pagar um bom salário, contratar alguém com currículo perfeito, receber relatórios bonitos, era suficiente. Mas não é. Cuidar de quem a gente ama exige presença, exige olhar nos olhos, exige perceber quando algo está errado, mesmo que a pessoa não consiga dizer. O que você diria para filhos que estão na mesma situação? Perguntou a apresentadora. Visitem com frequência, sem avisar. Cheguem de surpresa. Conversem com a pessoa idosa sozinho, sem a cuidadora presente. Prestem atenção nos detalhes. Emagrecimento, mudança de humor, medo inexplicável. E mais importante, nunca, nunca subestimem o que o idoso fala. Se ele diz que está com medo, tem medo. Se ele diz que está sofrendo, está sofrendo. Não ignorem. A entrevista viralizou. Maurício começou a receber mensagens de filhos, agradecendo. Alguns dizendo que tinham ido visitar os pais depois de ouvir e tinham descoberto situações parecidas. 3 meses depois da denúncia, Dona Yara estava quase completamente recuperada. Numa tarde de domingo, Maurício, Dona Yara, Dona Marta e Dona Carmen estavam no quintal. Louro cantava no viveiro. O sol estava morno, o jardim florido. Mãe, eu estava pensando numa coisa, disse Maurício. O quê, filho? A gente podia criar um projeto. Algo para ajudar outros idosos, tipo uma linha telefônica anônima onde eles possam denunciar maus tratos sem medo ou um grupo de apoio. Dona Yara olhou para ele com orgulho. Você quer transformar nossa dor em ajuda para outros? Quero. Porque se a gente não fizer nada, outras famílias vão passar pelo que a gente passou. Outros idosos vão sofrer em silêncio. Dona Carmen bateu palma. Eu ajudo. Posso mobilizar as amigas do bairro. Dona Marta também se ofereceu. Tenho contato com outros enfermeiros. A gente pode criar uma rede de profissionais confiáveis. E assim nasceu o Projeto Louro.
nome em homenagem ao papagaio que testemunhou tudo. Um projeto que criava canais de denúncia anônima para idosos vítimas de abuso, que treinava familiares para identificar sinais de maus-tratos, que conectava famílias com cuidadores verificados e monitorados. Em 6 meses, o Projeto Louro já tinha ajudado 43 famílias. Tinha retirado 12 idosos de situações de abuso. Tinha treinado mais de 200 pessoas. Dona Yara se tornou porta-voz. Ela, que tinha tanto medo de falar, agora dava palestras, contava sua história, alertava outras famílias. Eu tive vergonha de contar para meu filho que estava sofrendo, dizia ela nas palestras. Achei que ele ia achar que eu estava inventando, mas o silêncio quase me matou. Se você está sofrendo, fale. Não importa se vão acreditar, fale, porque sua vida vale mais que o medo da rejeição. Num desses eventos, uma senhora de 80 anos se aproximou de Dona Yara. Estava chorando. Obrigada, obrigada por ter falado. Eu estou passando pela mesma coisa. Minha cuidadora me maltrata e hoje eu vou contar para minha filha, por sua causa. Dona Yara abraçou a senhora. Você vai ficar bem, vai dar tudo certo, eu prometo. 1 ano depois daquele dia em que Maurício ouviu Louro contando a verdade, a família estava reunida na sala. Maurício tinha trazido uma namorada. Marina, arquiteta, 38 anos, que tinha conhecido num dos eventos do Projeto Louro. Ela era voluntária. Mãe, a Marina veio almoçar com a gente. Seja muito bem-vinda, querida, disse Dona Yara com um sorriso. Espero que goste de frango com quiabo. Adoro. E posso ajudar na cozinha? Pode sim. As duas foram para a cozinha. Maurício ficou na sala com Louro. Você sabia que ia dar tudo certo, né? Disse ele para o papagaio. Você guardou tudo porque sabia que um dia eu ia ouvir. Louro inclinou a cabeça, depois disse com a voz de seu Ademir. Cuida da sua mãe, Maurício. Ela merece. Maurício sentiu os olhos encherem de lágrimas. O pai tinha dito aquilo décadas atrás. Louro tinha guardado e escolhera esse momento para lembrar. Eu vou cuidar, pai. Dessa vez, eu vou cuidar direito. Durante o almoço, Dona Yara contou histórias. Histórias da época que dava aula, de quando Maurício era criança, de quando conheceu seu Ademir. Ela ria. Realmente ria. E Maurício percebeu algo. Ele tinha quase perdido isso. Tinha quase perdido a mãe, porque confiou sem verificar, porque delegou responsabilidade sem supervisionar, porque achou que dinheiro resolvia tudo, mas tinha aprendido. E agora estava ali, presente, realmente presente. À noite, depois que Marina foi embora e Dona Marta também, Maurício se despediu da mãe como sempre fazia aos domingos. Mãe, amanhã eu volto para Campinas, mas na terça eu tô aqui de novo. Tá bom, filho? A senhora promete que se algo, qualquer coisa tiver errado, a senhora me liga? Prometo. E a senhora promete que não vai ter medo de me contar? Dona Yara segurou o rosto dele entre as mãos, como fazia quando ele era criança. Prometo. Porque eu aprendi que silêncio não protege ninguém. Só machuca. Maurício abraçou a mãe. E naquele abraço estava tudo. Pedido de perdão, oferta de perdão, gratidão, amor, recomeço. Porque no fim, é sempre sobre isso. Sobre estar presente. Sobre ouvir quando alguém fala. Sobre acreditar quando alguém denuncia. Sobre proteger quem nos protegeu a vida inteira. Dona Yara, a professora aposentada que tinha sido trancada no escuro pela pessoa que deveria cuidar dela, agora era Dona Yara, a sobrevivente, a porta-voz, a mulher que transformou trauma em propósito. Sua história não era de vingança, era de restauração. Não era de ódio, era de justiça. Não era de desistência, era de resistência. E enquanto Louro cantava no viveiro, sob as estrelas de São Paulo, Dona Yara sorriu, porque tinha aprendido a maior lição. A voz mais improvável pode ser a que salva sua vida.
Às vezes, a verdade vem de quem menos esperamos, e quando finalmente somos ouvidos, a liberdade tem gosto de recomeço. O Projeto Louro continua funcionando até hoje, ajudando idosos em situação de vulnerabilidade, treinando famílias, fiscalizando cuidadores. Dona Yara, aos 74 anos, ainda dá palestras, ainda abraça quem precisa, ainda diz: fale, sempre fale. Sua dor merece ser ouvida. E Louro, o papagaio que testemunhou tudo, agora imita frases novas. Frases bonitas, como: tá tudo bem agora. Eu te amo, mãe. A gente venceu. Porque eles venceram, juntos. Se essa história te tocou como tocou a minha ao contá-la, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber mais histórias que vão te fazer repensar o valor das pessoas que realmente importam na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem um familiar idoso, porque essa história pode salvar vidas. Pode fazer alguém prestar mais atenção. Pode fazer alguém visitar com mais frequência. Pode fazer alguém perceber que confiar sem verificar é negligência disfarçada de amor. E me conta nos comentários, você está prestando atenção nos sinais? Você está realmente presente na vida de quem você ama? Clique agora na próxima história que já está te esperando. Até lá. E lembre-se, às vezes a verdade vem da voz mais improvável. Presta atenção em quem fala, mesmo quando a voz vem de um papagaio.